mensagem de Deus para o seu coração. O Salmo de número 18, vamos considerar aqui alguns versos interessantes. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Queridos, é muito interessante esse salmo, é um dos salmos, acho que é o salmo mais extenso aqui, é um dos, né? Mas eu destaquei aqui 5 versículos aqui. Primeiro, aqui o Davi diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então é muito importante quando ele fala eu te amarei do coração, ou seja, todo o seu ser, corpo, alma, espírito, tudo junto, sentimentos, vontades. Então nós temos que se dedicar a esta fé 100% ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Aí ele começa a falar coisas tremendas que Deus é. Ele diz que o Senhor, se referindo a Deus, é o seu rochedo, é o seu lugar forte, é o seu libertador, é o seu Deus, é a sua fortaleza, é o seu escudo, é a sua salvação, e ele encerra, é o meu alto refúgio. Então tudo isso, Davi, como ele foi rei durante 40 anos, foi um guerreiro, foi um lutador. Você que já conhece a história de Davi sabe muito bem. Então Davi, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez desses salmos aqui como louvor, como adoração, como cântico e tudo mais, ele falou de coisas que ele estava vivendo, desafios que ele enfrentou no seu reinado, antes de se tornar rei. Ou seja, Davi, desde jovem, ele já teve ali os seus desafios, né? A famosa história ali quando Davi, ainda jovenzinho, vence o gigante, o Golias, né? Quer dizer, ele venceu por quê? Porque ele era uma pessoa que adorava Deus. A Bíblia diz que Davi, ele tocava a harpa, o seu instrumento da época, e a presença de Deus ali agia, dominava. Tem um rapaz, o Davi, da família de Jessé, ele quando ele toca o seu instrumento ali, Deus age, Deus atua. E foi quando então Davi é conduzido ao palácio e o rei ficava perturbado. Davi adorava a Deus com o seu instrumento, adorava o Senhor, e Deus libertava o rei. Você vê o poder do louvor. Justamente no verso 3, Davi diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Então Davi sabia que ele louvava a Deus, Deus era digno de ser louvado. Então, querido e querida, a palavra de hoje é o seguinte: o louvor verdadeiro põe o foco em Deus, o foco em Deus. Então aqui a gente vê a razão mais básica para o nosso louvor a Deus. Está dizendo aqui, ele é digno de ser louvado, ou seja, louvar em voz alta. Então esse significado que dessa palavra louvor no hebraico, halal, né, diz o seguinte: fazer resplandecer, ou seja, com o nosso louvor estamos colocando o holofote sobre o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, que é digno e merece ser louvado e glorificado. Então todo louvor que damos
é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então, meus amados e queridos que estão atentos a esse momento da reflexão e já recebeu a oração da fé, quanto mais colocamos o holofote sobre Deus, mais Ele nos fará brilhar. É isso mesmo. Quanto mais você colocar o holofote em Jesus, no Salvador do mundo, nesse Deus poderoso, Ele vai abençoar você, Ele vai honrar você. É interessante, queridos, que a medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa deprimida num quarto bem iluminado, reconhecendo que a luz ajuda grandemente na cura da depressão. Agora, tanto mais o louvor refletirá a luz de Deus e nos levará para a alegria do Senhor. Esse fator aqui, alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o seu holofote é para Deus, para glorificar o nome dEle, a luz de Deus vai iluminar você. Por isso que Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Então ele diz, quem me segue não andará em trevas. Então, para você ver como a luz, como é maravilhoso. Um exemplo simples, você que está me assistindo agora, seja no canal do YouTube, você que está me assistindo aqui, você está vendo aqui o estúdio onde eu estou. E se nós apagarmos as luzes aqui do estúdio, vai ficar escuro, você não vai me ver. Se eu apagar a luz, você vai ouvir a minha voz, mas você não vai me ver aqui nesse estúdio, não é verdade? Você vê a importância da luz, a importância de você estar sendo iluminado. Imagina a luz de Cristo, a luz de Jesus. Você já ouviu aquela frase? A fulana é iluminado, né? Parece que tem uma luz. Certa ocasião, eu já contei isso aqui há muito tempo atrás, mas combina com o que eu estou falando agora. Eu trabalhava numa empresa, eu era bem jovem, bem mais jovem, né? E eu me lembro que ali nós éramos em 15 funcionários. Eu tinha ali a minha mesa, era um escritório de contabilidade, e o meu patrão ali tinha um cliente. Esse cliente ele tinha uma empresa, e essa empresa vendia certos produtos, que eu não vou falar aqui, produtos assim que algumas pessoas gostam de usar para fazer uns trabalhos. E então ele mexia com esse negócio. E então ele tinha uma linha espiritual diferente da minha, da nossa, vamos assim dizer, né? Vamos usar esse termo aqui. E ele foi lá visitar, fazer a contabilidade da sua empresa, e o patrão, acho que disse para ele, olha, se você quiser ir em cada mesa, né? Acho que era para fazer algum ritual, alguma coisa assim. E ele foi na mesa de cada funcionário. Quando chegou na minha mesa, ele passou direto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele passou direto. Depois, né, eu fiquei sabendo. Aí me contaram, falaram, olha, aquele fulano, ele fez lá um certo ritual lá para cada um lá, mas disse que quando chegou na tua mesa, tua luz estava muito forte, ele passou direto. Por quê? Porque eu já tinha Jesus. Então quem tem Jesus tem uma luz que as trevas não têm poder de tocar. Nós temos a proteção de Jesus de Nazaré. Nós temos a proteção do sangue de Jesus, a proteção divina, a proteção de Deus. Por isso que Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu rochedo, é o meu Deus forte, é o meu libertador. Mas que ele está falando até com mais ânimo do que eu estou falando aqui. Davi dizendo, Ele é minha fortaleza, eu confio nele, Ele é meu escudo, Ele que me protege, Ele é minha salvação, Ele que me dá força. É isso que Davi está dizendo. E é isso. E Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Querido e querida, quer uma vida boa? Quer uma vida abençoada? Quer uma vida um pouco mais tranquila? A solução está em Jesus. Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, que veio justamente para salvar a humanidade. Jesus de Nazaré
É o que mais a gente fala dele, estou aqui por causa dele. Jesus está me deixando ficar aqui muito tempo no rádio, por quê? Porque eu estou falando dele. Se eu estivesse falando de mim, eu já não estava mais aqui. Estou falando de Jesus, do poder para salvar vidas, para libertar pessoas, para dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Então Davi sabia o Deus que ele servia. E daí ele diz, na angústia, invoquei ao Senhor, porque ele passou angústia. Nenhum de nós estamos isentos de momentos de angústia, de batalha, mas nós não podemos deixar esse sentimento negativo, esse sentimento de medo entrar em nós de forma alguma. E vou alertar você que me ouve pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube, mas eu vou tentar escolher palavras aqui, mas você é inteligente, você vai me entender, porque você é inteligente, Deus está falando com você. Gente, em nome de Jesus, não precisa entrar em pânico de forma alguma, em nome de Jesus. Recicla as informações que você recebe. Não entre em pânico, há uma tática maligna, há uma tática diabólica, justamente para ir contaminando a mente das pessoas. Eu estou alertando isso aqui faz tempo. E privilegiado é quem está me ouvindo e colocando em prática, porque você vai se sentir mais seguro, mesmo diante das turbulências. Você vai se sentir paz, porque você está confiante, não nas minhas palavras, mas nas palavras que eu falo da Bíblia, da palavra, e você crê, você acredita. Então não entre em pânico, não vai resolver nada. Não deixe essa onda do medo, o discurso do medo tentar contaminar sua mente, porque nas questões espirituais isso aqui é regido por forças do mal e usando seres humanos. Da mesma forma que o Espírito Santo tem usado homens e mulheres para levar a palavra de Deus, pessoas que realmente foram comissionadas, chamadas, escolhidas, separadas, vocacionadas para isso, é óbvio que no mundo espiritual do mal, do diabo, de Satanás, das forças do mal, é claro que ele também está regendo seus seguidores. Jesus diz, a palavra de Deus diz isso, né? O mundo jaz no maligno. Mas Deus está no controle de tudo. Nunca compare Deus com o mal. Deus está acima de tudo, de todos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus está acima de tudo e de todos. Deus está no controle de tudo, independente dos problemas que acontecem. Mas Ele está conosco. E Ele está vivo. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então a pergunta é, você acredita no que eu estou falando ou você está achando que... Entenda isso. Você está acreditando no que eu estou ensinando? Você está entendendo o que Deus está falando? Porque não adianta você, após eu terminar a programação, e você ir fazer outras atividades, e de repente chega o Jornal do Meio-Dia, você começa a ouvir os noticiários, chega à tarde, você ouve o noticiário. Não estou dizendo que não tem que ouvir, aí cada um é cada um. Mas quantos noticiários o pessoal fala e você esquece tudo que foi ensinado agora? Em quem você vai acreditar? Na palavra de Deus? Ou vai deixar as notícias te contaminarem? É óbvio, você é um ser pensante. Nós somos um ser pensante, um ser inteligente. E Deus nos capacitou para isso, não é? Então você tem que entender que existem as manipulações, não é verdade? Existem pessoas que manipulam a informação, pessoas que manipulam, que editam, que faz isso, faz aquilo. Mesma coisa se você ouvir um discurso bonito e pegar uma frase isolada lá, vai distorcer tudo, não é verdade? É assim que funciona. É assim que funciona. Então o inimigo, ele quer o quê? Confundir a tua cabeça, colocar confusão. Então, é obviamente, gente, que a pessoa que não está firmada em Deus, não conhece essas verdades de Deus, é claro que ela vai balançar. Claro que ela vai ser contaminada. Mas há esperança, Jesus é a esperança. Jesus é a nossa esperança. Então, Davi ele diz, olha, na angústia eu invoquei ao Senhor. E clamei ao meu Deus, acho linda essa frase, ao meu Deus. Aí ele diz, olha, mas ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor.
É isso, gente. É ouvir o clamor. Deus proverá. Confia. Quem sabe você que está me ouvindo agora tem um parente, um colega, um amigo que está no hospital agora e nós já oramos. O que você tem que fazer? É confiar, acreditar que Deus vai cuidar, acreditar que Deus vai usar ali o médico, os médicos e todo aquele pessoal bacana da saúde, que nós já oramos por eles também agora há pouco. Deus vai usar esse pessoal aí para ajudar naquilo que compete a eles, né? Vamos crer, vamos acreditar. Mas acima de tudo, creia 100% que é Deus que agirá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tem uma canção bem antiga que fala, né? Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre batendo nessa tecla. Por que eu tenho que ficar falando isso? Falando. Que mesmo falando tem gente que ainda está com medo. Claro que existe vários tipos de medo, né? Mas o medo que eu estou contra ele é aquele medo que te desestabiliza. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Até separei aqui uma palavra aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no meu arquivo. Eu anotei ontem para não esquecer. Já achei ela aqui já. Desestabilizar. Exatamente, escreva aí. Desestabilizar. Na realidade é uma força do mal querendo desestabilizar você. Desestabilizar as suas emoções. Porque quando uma pessoa fica, ela perde a estabilidade, ela fica sensível, ela se torna fácil de ser manipulada. Então existe por trás uma força do mal, para não dar nomes aqui, que claro que tem um inimigo por trás, evidentemente, orquestrando isso. Ele quer desestabilizar você. Essa é a verdade, gente. Meu Deus do céu, está bem claro. Há uma força maligna, diabólica, querendo desestabilizar as nossas emoções. E nós sabemos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. O inimigo tentar atingir a sua mente para colocar instabilidade, aí você fica com medo de tudo. Aí daqui a pouco você olha para o pessoal da tua casa, você acha que todo mundo está contra você. Essa é a tática maligna. Chegar num nível em que você acha que todo mundo está contra você. E não é verdade. Mas aí gera conflitos. Afeta a mente e outros fatores. Isso é muito maligno. Então, desestabilizar. Esse é o desejo do inimigo, das forças do mal e das pessoas maldosas que são influenciadas por Satanás. Desestabilizar. E o inimigo sabe, ele não tem todos os poderes, mas ele sabe que se ele conseguir implantar o medo na cabeça de uma pessoa, ele destrói aquela pessoa. Por tabela, destrói a família. Por quê? Porque daí uma pessoa mal contamina a família. Porque daí a família gira em torno daquela pessoa que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Então existem vários fatores. Mas a desestabilizar. E a onda do momento, que ele quer o quê? O medo. Medo. Aí nós temos aqui Jesus, por isso que ontem eu falei, hoje estou repetindo. Gente, leia as Escrituras. Se você não tem hábito de ler Bíblia, comece então pelo Novo Testamento, leia os Evangelhos. Eu falei ontem, estou repetindo essa parte de novo. Leia. Leia os Salmos, sabe? Tão gostoso. Leia, mas leia para você. Cada um tem o seu jeito de ler, né? Por exemplo, eu desde de criança, quando eu aprendi a ler, eu gosto quando eu estou sozinho no quarto, quando eu estou no meu ambiente de escritório sozinho, às vezes eu vou ler algo, eu leio só com a mente, mas eu também gosto de ler, ouvindo a minha voz, eu me sinto bem, porque eu estou lendo e ainda ouvindo o que eu estou lendo. Então é uma técnica que eu tenho para mim que é bom. Não quer dizer que você tem que fazer isso, mas é gostoso ler, mas ler com gosto. Ainda mais a palavra de Deus que te conforta, que te consola. Olha que lindo isso aqui, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E vale a pena depois você ler na íntegra, capítulo 17 de João. João 17. Olha que lindo. Jesus diz assim no verso 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí ele diz assim, no verso 15:
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No verso 20 ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, meu querido e minha querida, eu li parte aqui do capítulo 17 de João, que é a linda oração de Jesus pelos seus discípulos, e é claro, nessa oração estava incluído eu e você nesta manhã, que você me ouve. E quando Jesus fala aqui desta unidade, a unidade que ele pede não é uma unidade organizacional de uma organização, mas é uma unidade espiritual que será manifestada visivelmente na vida do povo de Deus. E ele vai testemunhar essa graça, essa proteção. Então, a unidade dos filhos e filhas de Deus vai alcançar uma consumação no céu um dia, que está no verso 24 e 25 que eu li. Vou repetir o 24. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Entendeu? Então estamos aqui de passagem. Então Deus quer que você confie nele, que breve ele virá buscar os seus escolhidos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, tenha uma quinta-feira de excelência, e permitindo Deus, a gente volta amanhã e encerramos a programação com a parte de uma música. Que Deus te ilumine, Deus te proteja, te livre de todo mal, confie em Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.